Uma boa noite a todos, nossos queridos ouvintes, os irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede do Chico Xavier. Que tenhamos uma boa noite. Hoje um trabalho profícuo. Nós temos ao nosso lado a nossa irmã e companheira de bancada, de trabalho, a nossa querida Aline. E nós vamos tentar substituir aqui o nosso querido Paulo, que está em trânsito. Ele foi a Porto Alegre com a sua esposa. E nós vamos tentar aqui, como a gente sempre faz, né? Na medida do possível, dentro das nossas limitações, fazer esse trabalho digno e edificante que a doutrina espírita nos orienta a fazer, que é a divulgação da doutrina espírita sob o comando, naturalmente, do nosso amado Mestre Jesus. E é sob o foco de Jesus, o Evangelho de Jesus, que nós vamos tentar trabalhar. Ele, quando nos orientou lá desde o tempo de seus discípulos, quando ele dizia de pregai o Evangelho do nosso Pai, que na verdade é dele, e se necessário, falai o Evangelho. Primeiro ele disse que era para pregar o Evangelho, e pregar no sentido de praticar os ensinamentos dele. E depois, se for necessário, vocês complementam com as palavras de vocês. Então a gente, em função disso, não possamos nos distanciar do seu Evangelho, do seu comando, da sua orientação. E sobre esses auspícios é que nós, nesta noite de terça-feira, sexta, perdão, eu estou ainda com o cacuete da terça-feira, que era o programa da rádio por muitos anos, desculpe, as sextas-feiras, sob auspício, portanto, do nosso Mestre Jesus e do nosso Chico Xavier, nosso patrono. Após uma breve prece que vamos fazer agora, vamos dar por aberto o nosso trabalho. Antes, porém, eu gostaria que a nossa irmã Aline desse o seu boa noite. Então, boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite, né? Que o momento de hoje seja para a gente refletir, para a gente compreender essas palavras que Jesus nos deixou. Que hoje vamos conversar um pouquinho sobre forças transformadoras, que elas mudam o mundo, como o amor, a empatia e a caridade. E para isso eu trago uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 8, que vai ser a nossa norteadora. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que nos fizesse. Essa é a expressão mais completa da caridade. Então hoje nós vamos fazer essas reflexões para a gente entender melhor o nosso Evangelho, para a gente entender as palavras de Jesus. E eu posso fazer uma prece que eu trouxe aqui para nós iniciar? Vamos lá. Senhor Jesus, inspira-nos a compreender o verdadeiro sentido do amor, não como emoção passageira, mas como energia viva que liberta e transforma. Que nossas palavras sejam pontes de compreensão e nossas atitudes reflexos do teu amor. Que assim seja. Assim seja. E com certeza esses três elementos que a nossa irmã Aline trouxe para o nosso trabalho de hoje são três elementos que estão, por exemplo, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, a espiritualidade superior, como entenderia a caridade segundo os ensinamentos e a compreensão de Jesus. Então vocês veem que esses três pontos, esses três temas que nós vamos trabalhar hoje, eles estão dentro de uma das leis divinas que chama-se a grande lei. A lei universal, a lei universal, que abarca essas virtudes
que é a lei da justiça, do amor e da caridade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também lá no livro dos Espíritos, e que compõe esse conjunto de temas, de virtudes, aquilo que eu prezo demais. Eu gosto muito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3º, que se chama o seu homem de bem. O homem de bem. Homem de bem, que é aquele que pratica exatamente isso, que pratica o amor, a caridade, a sua maior intimidade com a lei divina, da igualdade, da justiça, etc. E aquilo que Jesus nos recomendou que fizéssemos. Então vejam vocês que nós estamos aqui dentro desse guarda-chuva da doutrina espírita, em vários pontos do livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e sob o manto da orientação do nosso querido e amado Mestre Jesus. Então vamos lá. E aí então nós vamos começar, vamos dar início? Vamos começar com o questionamento. O que é amor segundo o Espiritismo? Quando falamos de amor, pensamos logo em sentimento, né? Mas para o Espiritismo, amor é lei divina. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, nos ensina que a caridade é o amor em ação e que não há salvação fora da caridade. Então nós vamos refletir um pouquinho que amar é compreender o outro, mesmo quando não concordamos. É enxergar o Cristo que habita em cada ser, mesmo quando as sombras parecem dominar. Né? Então a lei do amor, ela é a lei principal, a lei universal da nossa doutrina. Né? Na verdade, Aline, se nós formos analisar todas as leis divinas, que na verdade as leis divinas nada mais são do que o braço do próprio Criador, o braço de Deus. Então Deus, aquele ente supremo, ele, para o exercício do seu amor em todo o universo, o que Deus criou? Criou e instituiu em todas as consciências dos seres, não só da Terra, mas do universo todo, todas as leis chamadas divinas, que são imutáveis, estão na nossa consciência. E ao longo da nossa jornada evolutiva, nós vamos trabalhando essas leis. E o amor perpassa em todas elas. Todas. Isso não há dúvida nenhuma quanto a isso. Porque esse amor divino é um pouco, como dissesse, um pouco diferente do nosso amor. Ele não é um sentimento restrito, né? Ele é uma atitude diária. A palavra sentimento, inclusive, é próprio do ser humano encarnado. Exatamente, não da questão divina, né? Então, essa palavra, só para completar, ou complementar, perdão, o amor, portanto, é um sentimento divino que perpassa todas as demais virtudes que nós vamos trabalhar ao longo desse programa, né? E esse amor incondicional que Jesus foi o protótipo nosso na Terra, que mostrou exatamente aquilo que nós temos que seguir. Aquele amor incondicional que ele muitas vezes faz uma comparação, ele não, a doutrina espírita faz uma comparação com uma mãe. Exato. A mãe é a síntese. Que seria a síntese do amor divino, né? Isso é verdade. Então, assim, o amor é uma vibração que sustenta a nossa criação. E a caridade é esse amor em ação. Quando a humanidade aprender a viver segundo a lei do amor, ela não apenas evoluirá intelectualmente, evoluirá espiritualmente, construindo um mundo mais justo, fraterno e feliz. E Jesus nos ensinou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o nosso maior mandamento. Mas amar, no entendimento espírita, não é apenas sentir, é agir, compreender, servir, respeitar. O amor é de essência divina e de todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Isso está lá no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então a gente tem que entender que o amor é o principal. Se a gente não souber amar, e aí o amor tem que começar com a gente, né?
se a gente não se amar também, não vai Veja conseguir só, Aline, ajudar o próximo, né? Que é a questão do agir, compreender, servir e principalmente o respeitar. Essa questão do amor, para não ficar, digamos, terra a terra, num conceito mais terreno nosso, e sim procurar elevá-lo a sentimentos divinos, transcendental, além do... Veja só que existe ainda, pasmem, no Código Penal brasileiro, e alguns códigos de outros países, mas especialmente o nosso, que existe ainda a exclusão da penalidade, a pessoa não comete crime quando mata por amor. Por amor. É uma incongruência, um paradoxo que é difícil de entender, de compreender. Né? Ou até de aceitar, né? Como é que eu vou matar, como muitas as religiões fizeram no passado, por exemplo, matar em nome de Cristo. E aí eu vou vasculhar toda a vida de Cristo, Aline e ouvintes. Eu não vejo uma passagem que Cristo deixou sacramentado que deveriam matar em nome dele. Uhum. Como a vida é uma dádiva divina e só Deus Pai tem o direito de tirar, nenhum outro. Por isso, esse tema que estamos trabalhando hoje está no capítulo da igualdade, do princípio da lei da igualdade, da justiça e da caridade. Sim. Ora, se eu sou igual a ti, Aline, porque somos filhos do mesmo pai, o que me alvora o direito de tirar tua vida? E que amor, mais ainda... Que amor é esse? Que amor é esse que eu tenho o direito de te tirar a vida? É uma coisa que é difícil. É difícil da gente entender, mas a gente precisa estudar, usufruir da nossa doutrina espírita, que é tão esclarecedora, né? E como que a gente faz isso? Lendo, ouvindo, né? Participando dessas lives como a gente está participando, como vocês estão aí, ó, ouvindo. Isso tudo é para a gente aprender, porque, como o professor falou, a lei é difícil, né? O mundo terreno é difícil. Tem coisas que a gente não entende. Como é que a gente vai entender que o homem, por amor, não vai ser punido? Como assim, né? Exatamente. Então a gente tem que usufruir da nossa doutrina, né? Para compreender isso aí. Para diferenciar que o amor, o conceito de amor do homem terreno, é esse que eu exemplifiquei como tema, como exemplo, que inclusive está como excludente da penalidade, da lei que mesmo, está lá hoje no Código Penal. E a lei divina, que é aquela que jamais, vou repetir mais uma vez, faz o Elarat quando ele quer acentuar um tempo, jamais a lei divina permite que alguém subtraia a vida de outrem. Um dia nós vamos, quizá semana que vem ou a outra, eu ainda quero trabalhar sobre o que está no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Que o Barroso, agora o ministro Barroso saiu, e vejam só, no dia que ele saiu, ele pediu para que o presidente do Supremo Tribunal Federal pautasse o aborto para que ele deixasse como último ato dele como ministro supremo a decisão de permitir o aborto. Permitir o aborto. Veja só, o Barroso, que é um ser humano, não é porque é ministro do Supremo que é Deus, não. É um ser humano igual a qualquer um de nós, só com uma função de ministro. Julgar o aborto e dizer que é legal até determinada época ou determinada tempo, que nós vamos discutir mais adiante. Mas eu trouxe esse. Sim, claro. Porque o tema aqui é o direito à vida, tirar a vida por amor. Entendeu? Exatamente, para a gente compreender, né? E nós espíritas sabemos que desde a concepção, aliás, na fecundação, o espírito já está aí. Já está ali. Bom, vamos seguindo. Hoje nós vamos conversar só sobre o amor, depois vamos são links, são links que o tema nos oferece. Exatamente. Né? E aí, como é que a gente pratica esse amor, né? Como é que ele acontece no dia a dia?
é o ouvir sem interromper, é o ajudar sem esperar retorno, é o perdoar sem cobrar arrependimento. Isso tudo é o amor vivido no dia a dia, né? Como que a gente consegue? Não é fácil, né? Como que a gente pode praticar o amor no cotidiano além dessas palavras, Felipe? Porque palavras fica fácil, porque parece-me à primeira vista, Aline, que a palavra a gente pronuncia sem a responsabilidade. Porque enquanto tu não põe ação, exato, eu já ia falar assim. a ação na palavra, ela se torna inócua, vã, sem sentido. Enquanto tu não conjuga o verbo agir. Por isso que Jesus fazia, praticava, exercitava o que dizia. Por isso que ele era o nosso guia modelo. Ele praticava, ele dizia e praticava. Então, fazer o que eu faço e não fazer o que eu digo. Exatamente. Ele dizia e praticava. E o exemplo a gente sabe, né? Desde que aprendemos, desde que nascemos, sempre aprendemos que o exemplo é a melhor palavra. É um exemplo que a gente consegue, né? E aí o Espiritismo, ele tá aí para isso, né, gente? Pra gente poder entender, né? Então, o Espiritismo nos ajuda a entender que o amor em situações de... Como que ele nos ajuda a entender, né? O amor nas situações de dor e de perda. Como que esse amor consegue, né? Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo, porque como é que tu vai amar uma coisa? Tirou a vida de um filho. Tu tem que amar o teu próximo. E aí? Então são questões, né, pra gente pensar. E que acontecem muito, né, professor? Muito. E aí eu acredito, assim, que na nossa conversa, também pra gente poder, as pessoas ficarem mais próximas, né? E a gente mostrar que o Espiritismo, ele tá aqui pra nos acolher, pra nos reconfortar de coisas da vida cotidiana, né? Porque no momento que a gente leva em conta e tem consciência, leva em conta aqui um sentido consciencial, né? Tem consciência da vida, que a vida é tudo. O direito à vida, por isso que ele é um mandamento, é um princípio, um mandamento, o direito à vida. Tá? A ninguém é o direito, ou está no direito de tirar a vida de outro. Porque todos nós, como eu disse, estamos no mesmo nível de pé de igualdade, sob o manto da lei da igualdade, a lei divina da igualdade. Então, se eu sou igual, por isso que essa frase que citaste de Jesus, amar o outro, nem é o próximo. Jesus foi além disso. Lá na quinta-feira, né, na última ceia, foi bem simbólico isso. Ele diz amar uns aos outros como eu vos amei e vos amo. Ele não colocou só no passado. Então Jesus veio e reforçou, adicionou ou substituiu o próximo que era de Moisés para o outro dele. Então o outro, indistintamente. Então aqui dentro do outro, amar o outro, está dentro do princípio da igualdade, de que todos somos iguais, independente de credo, de religião, de política, de cor, de posição social. Exatamente. Somos todos iguais. Então, dentro desse princípio da igualdade, que nada mais é do que a lei divina da igualdade, perpassa o amor. Então, o amor que é de um é de outros também, não tem. E mesmo no momento de dor, a gente não pode nunca esquecer, né? O amor e de sofrimento, né? Exatamente. Então, eu queria abordar esse tópico, né? Do amor na dor, no sofrimento e na alegria. Mas é difícil entender isso. É difícil entender, né? Por isso que dissesse há pouco, né? Sem estudar, e estudar com profundidade, tu não compreende quando é que eu tenho amor no caso de uma dor. Exatamente. É muito difícil, né? Difícil. Mas é difícil porque eu não compreendo. Porque eu não compreendo, porque eu não entendo. A doutrina, eu não, né? Isso aí, ela é tão esclarecedora, mas ao mesmo tempo eu digo assim, ó, ela é esclarecedora, com certeza, mas a gente tem que estar em constante estudo, né, professor? Sim. Não é uma coisa assim, ó,
não vai acontecer, ou eu não vou sentir a dor. Não, vai sentir, é um né? direito que nós temos de sentir dor. Né? É importante as pessoas entenderem assim, né? Porque aí se ela sentir a dor, ela vai dizer que, não, mas nós dissemos que não ia sentir. Não, o Espiritismo, ele ensina a lidar. Ele nos ensina a lidar. Ali, até esses tempos atrás, um tempinho atrás, na faculdade, na roda de amigos, na hora do intervalo, entre colegas, um colega me perguntou exatamente isso. Então quer dizer que vocês espíritas não sentem saudade, não sentem compaixão? O contrário disso. Nós sentimos tudo isso. Exatamente. A diferença é que nós compreendemos o porquê daquilo. O porquê disso. Mas temos o direito de sofrer, de sentir saudade. Somos seres humanos, exatamente. né? Então isso faz parte do ser humano. Do ser humano. Faz parte da nossa encarnação aqui, né? A gente viver isso. Então a diferença é exatamente essa. De que a gente, como espírita, compreende isso. E se não compreende, como tu disseste há pouco, estude para compreender. E aí a gente vem aqui para passar para vocês, né, que sigam isso, que quantos estão vivenciando, vão vivenciar ou já vivenciaram esses momentos, né? Então, assim, entendam que é com estudo, é com leitura, é com reflexão, é com conversas, é com vindo à casa espírita, é participando de um grupo de estudos, é fazendo uma conversa fraterna, que a gente vai compreender. Evitar as dores, os sofrimentos, não é possível. Não é, porque faz parte da natureza. Porque faz parte da nossa natureza e faz parte da nossa evolução. Nós só vamos crescer se a gente aprender com a dor também. É saber superar isso. Exatamente. Então lá no capítulo 5º, como exemplo para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, até vocês quiserem olhar agora lá, no capítulo 5º do Evangelho Espírita, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, tem uma passagem lá que diz que nós temos que passar essas dificuldades, essas provas com resignação. Então a resignação é o diferencial dos outros credos, das outras religiões. Tá? Então eu sofro, claro, sofrimento faz parte da coisa. A dor faz parte também. Aliás, eu diria o contrário. A dor faz parte da evolução do sofrimento, porque estamos num mundo de provas e expiação. Às vezes, o sofrimento que não precisa passar. A dor eu preciso passar. Está no Livro dos Espíritos, inclusive. O que eu não preciso passar é o sofrimento. Porque o sofrimento normalmente vem com expiações, é porque eu reprovei na prova. Então a prova reprovada gera o sofrimento, gera uma expiação no futuro. Então aí eu vou sofrer, eu vou ter dor chamada sofrimento, que é uma dor muito mais elevada. É uma dor não compreendida, né? Não compreendida. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, quando é que nós temos que ultrapassar essas provas com resignação. Então eu vou sofrer? Sim. Eu vou sentir dor? Também. Mas eu vou saber o porquê da razão da dor. O motivo daquilo ali. E por que eu preciso passar e entender que essa faz parte da nossa evolução. Já que tem que passar, passe, mas sabendo por quê. Aí ela se torna mais amena. Amena, exatamente. Então a dor fica mais amena, fica mais suportável. Tá? Por isso o sofrimento, por exemplo, as dores do parto, as dores da morte de um ente querido, né? Do desencarne, enfim. Né? A gente sofre, claro que sofremos. Somos seres humanos como a gente apenas ratificamos. Né? Mas sabemos suportar isso. E aí nós conversamos um pouquinho do amor, sobre a lei divina. E esse amor, o primeiro passo do amor, para o nosso amor se tornar consciente, da gente entender esse amor divino, esse amor que Jesus nos passa, sempre querendo que a gente aprenda. Qual é o primeiro passo que a gente faz, que a gente vai tentar? Porque assim, a gente não pode se cobrar também, né, professor, que eu não consegui agora, mas eu não posso desistir. Eu tenho que sempre seguir tentando. É a empatia, né? Então assim, como é que eu faço que o meu amor prevaleça, que esse amor
que eu ame ao próximo, como é que eu faço? Eu não consigo amar às vezes a mim, eu não consigo amar o meu próximo que está do meu lado, quem é o próximo do meu lado, meu ente querido, meu familiar que está lá dentro da minha casa. E aí a doutrina nos ensina que existe passos pra gente, né? E um passo importantíssimo é a empatia, que hoje em dia é tão necessária, né? Tão necessária. E tão difícil. E tão difícil. E o que é essa empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Não para sentir pena. A gente não pode sentir pena. Mas para compreender e agir com o coração. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim: a empatia é o exercício do amor em aprendizado. Quando sentimos a dor do outro, Cristo se manifesta em nós. Aqui tem uma passagem muito linda também no Evangelho, na Bíblia, né? Quando o Paulo de Tarso, né? Quando ele diz que já não é mais eu, né, que me sinto em mim, mas o Cristo que está em mim, ele compreendeu exatamente a energia do Cristo, né? E não mais a vida terrena. É um pouco complicado aqui, mas vamos tentar aprofundar para que os nossos irmãos que estão nos ouvindo e vendo entendam o que é sentir o Cristo em mim. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, está nos oferecendo a espiritualidade superior, oferece à humanidade o Cristo, o Jesus, como modelo e guia. Então, tudo aquilo que nós queremos seguir ou ter guia é Jesus. Tudo. Então, quando eu me sinto no caminho de Cristo, eu recebo o Cristo. Quando eu digo o Cristo fala em mim, ou eu sinto o Cristo, é sinal que eu estou na sintonia com as energias do Cristo. Exatamente. Fazendo aquela conexão, aquela ponte, né? Ponte. Mas para eu fazer isso, eu tenho que praticar o Evangelho de Cristo. Se eu não pratico, eu não crio em mim, em espírito, a sintonia com Jesus ou com Cristo. Então eu nunca vou sentir. Então esse amor que a Aline está falando, que é o amor divino do Cristo, que aqui, nós também aqui anunciamos como exemplo da mãe, né? A mãe, quando gera o filho, ela tem esse amor incondicional. É um amor parecido com o que nós temos com o Cristo. O Cristo, Que são aquelas vibrações energéticas de alto nível, inquestionável na dor, no sofrimento e na alegria. Então, ter Cristo dentro de mim, ou sentir o Cristo, é sentir as vibrações do bem. É aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, que pratica o amor, a justiça e a caridade, na sua mais pureza. Então, se eu faço tudo isso, eu não tenho a menor dúvida ali, que eu estou sempre em sintonia. Exatamente. Aí o Cristo, Jesus Cristo se manifesta dentro de nós, né? E a empatia é uma dessas manifestações. E aí eu vou levantar um questionamento para a gente pensar. Por que às vezes é difícil sentir empatia por quem nos magoou? Falta do Cristo em mim. Aí porque a gente não fez a conexão, né? Mas não é fácil mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente em trouxesse a palavra mágoa, que parece a má água, né? Mágoa é má água, é água suja. E a água suja, vocês pegam como exemplo exatamente uma água lodo-sal, barrenta, suja, né? Que exala um cheiro ruim. Essa água chama-se má água, ou mágoa. A mágoa que eu sinto, as energias, fazendo uma comparação, as energias que eu sinto em mim, numa mágoa, é tão suja, quanto essa água suja, podre, mal cheirosa. Por isso que a nossa aura, ela cheira mal. Os espíritos que chegam perto de nós, sentem um cheiro, um mau cheiro,
mão cheirosa a nossa aura, que nada mais é do que as energias provindas do nosso espírito que não estamos trabalhando bem. Então a nossa mágoa, a pessoa que tem mágoa, realmente é muito difícil de tratar bem. Por quê? Porque ela não tem ainda o sentimento de amor. Não tem. E aí, como é que a gente vai ter empatia, né? Como é que ele vai ter empatia se aquela mágoa tá tão É uma barreira. É uma barreira, né? Se aquela mágoa tá tão suja, né? Aquela água tá tão suja. Como é que eu vou conseguir, né? E a empatia, a gente sabe, né? Que é o amor consciente. Então, se torna um caminho bem difícil quando... Então, a gente teria que primeiro tratar as nossas mágoas para poder transformar num amor consciente, onde eu vou entender. Mas isso eu vou voltar de novo, é só com muito estudo, com muita leitura e prática e muita ação, né? Muita ação. Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ou amai o teu inimigo, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, amar o inimigo, que parece uma coisa impossível. Amar um inimigo, quer dizer, essa da mágoa está dentro desse nível, está no mesmo nível do inimigo. A pessoa que tem muita mágoa de alguém, ele está se tornando inimigo desta pessoa que tem mágoa. Então é um inimigo. Mas Jesus nos recomendou fazer isso. E mais uma vez a Aline disse mais. Veja a sapiência de Jesus. E apresse-te a pedir perdão, a se reconciliar com quem está, enquanto tu estás a caminho com ele. Ou no caminho com ele. E ele disse, apresse-te. Então esse verbo, apresse-te, de apressar, por que ele colocou aí? Porque a nossa vida terrena é curta. A nossa encarnação é curta aqui na Terra. E às vezes, para superar essa prova, que na verdade é uma prova difícil, mas lembre-se, nós temos que nos lembrar que na reencarnação, aliás, no planejamento reencarnatório, nós pusemos na nossa reencarnação essa prova, assumimos. Porque senão ela não apareceria na nossa frente, entendeu? Exatamente. O nosso planejamento, ele é perfeito. Ele veio perfeitinho. Tudo que acontece, isso já foi planejado para nós. Aceitamos essa missão, né? E aí, o que nós temos que fazer para que essa missão seja cumprida? O que nós podemos fazer, né? Então, um dos passos é a empatia, né? Aprender a ter esse amor consciente, aprender a olhar e enxergar, olhar com os olhos do coração. Não é fácil, não é fácil. É uma missão difícil, mas com a ação de tento hoje, não deu certo, tento amanhã. Hoje eu sou um pouquinho mais empata, amanhã eu posso ser menos, mas eu não posso desistir. Então o verbo da ação, né, o verbo agir, essa ação de agir, ela tem que ser constante, ela não pode parar, né? É muito bonito a gente ler, ouvir palestras, estudar a doutrina e não conseguir, né, agir, né? E aí a empatia, ela vem com essa ponte entre as almas. Né? Quando o meu irmão, o meu inimigo, como que eu vou, né, amar, ter todo esse desenvolvimento, né, esse envolvimento com essa evolução, onde o amor vai prevalecer? Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou curar as minhas feridas, curar a minha mágoa? Como que eu vou curar esses sentimentos que ficam? Então a empatia, ela vem para isso, né? Então a gente tem... E como que a gente pode praticar ela, né? A gente não julga, é uma outra maneira de empatia. Compreender as quedas e não condenar, tanto as quedas nossas quanto dos nossos irmãos. E estender sempre a nossa mão sem esperar a recompensa. Isso é um princípio da caridade. Então a gente está vendo aqui forças que transformam, né? Forças transformadoras que vieram, que estão aí pra gente estudar e agir e fazê-las acontecer, né?
Então, a empatia ela é importantíssima. Na visão espírita, a empatia nasce do reconhecimento de que todos somos espíritos em jornada evolutiva, filhos do mesmo Criador, em diferentes etapas de aprendizado. Isso é um outro fato que a gente tem que entender muito, né? Que eu posso estar num degrau da minha caminhada, o meu irmão um degrau abaixo ou um degrau acima. Então, a gente tem que compreender a caminhada evolutiva, que cada um tem a sua. Porque muitas vezes a gente julga, né? E aí vem do julgar que eu estava falando ali, que a gente não deve julgar. Ah, por que eu entendo e o fulano não entende? Por que eu consigo e o fulano não consegue? A primeira coisa, saber que cada um está numa etapa da sua caminhada evolutiva. É a mesma coisa para compreender melhor. Eu gosto muito de colocar exemplos para se tornar mais compreensível. Nós vemos na própria sociedade, nas próprias pessoas, né? Numa sociedade em que há pessoas, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, tá? E na escolarização é a mesma coisa. Tem aqueles que estão no jardim de infância, tem aqueles que estão na primeira série, em séries mais médias, ensino superior, terceiro grau e pós-graduação. Então, cada um na sociedade é estratificado, a sociedade é estratificada. Ela tem comportamento, compartimentos sociais. Então a mesma coisa é a evolução, e cada um é evoluído aqui na sociedade. Uns estão estudando, outros estão mais adiantados, é a mesma coisa. Então essa comparação a gente faz para entendermos também que o espírito, nós espíritos, estamos nessa evolução na senda espiritual. Então, no momento que eu compreendo, por isso a empatia é importante, a empatia é diferente de simpatia. Porque nós temos simpatia, antipatia e empatia. Então, a simpatia é uma coisa, é apenas a comunicação que eu tenho vibratória com a outra pessoa. Isso é simpatia. Eu estou no mesmo nível simpático, na mesma vibração energética da pessoa, por isso eu tenho uma simpatia, na mesma vibração. A empatia, como diz a Aline, eu me coloco na posição da outra pessoa. Por isso aquela velha pergunta que a doutrina espírita, né, nos oferece. O que eu faria se estivesse no lugar dela? O que Jesus faria ou me diria se eu estivesse no lugar dela? Então, eu fazendo essa pergunta, me responda aquela do princípio da igualdade, de tratar todos igualmente. Então, esses temas, como dissemos lá no início do nosso trabalho, está dentro daquela lei da igualdade. Se eu estou dentro do princípio da igualdade, ou da lei da igualdade, a lei aqui divina, né, da igualdade, eu tenho que agir e me comportar dentro do princípio da igualdade. Então, eu tenho que tratar o outro igualmente a mim. Então, se eu me fizer essa pergunta diariamente, eu sempre que eu me defrontar com alguém ou com alguma coisa perante o irmão, a irmã, enfim, o outro, eu tenho que me colocar nessa posição. Então, eu me transfiro para ele. Eu saio de mim e vou para a Aline. O que a Aline faria se estivesse no meu lugar? Essa é a empatia. É me colocar lá. Não para ter piedade, como a Aline falou. Porque a piedade aqui não ajuda a nada. E sim compreender para ajudá-la. Exato. Ajudar a pessoa. Exatamente. E não ter piedade. Não devemos ter piedade da pessoa, porque eu tendo piedade, eu tenho um sentimento de que a pessoa é inferior. E não é assim. Ela está num momento, passando por uma prova, que nós temos como dever, que em outra lei importantíssima, uma lei divina chamada lei da solidariedade. Então essa lei da solidariedade, né, eu tenho que ser solidário a ela, a pessoa. Primeiro compreender a posição dela, compreender, isso é caridade, que nós vamos falar logo em seguida. Então o tema caridade que vem em seguida, mas nós estamos encaixando temas, né, para fazer o conjunto da obra. Então no momento que eu me colocar na posição da outra, sentir a posição da outra, as provas que ela está passando, as dores que ela está passando, se eu as compreender e me colocar no lugar dela, eu dou uma mão para ela e ajudo. Que é um dever nosso.
É o dever da sociedade, por isso a lei da solidariedade. Dar a mão para ela nessa compreensão. E isso o Espiritismo nos ensina, então, né? Que o amor é o caminho da nossa evolução. Cada ato de empatia nos aproxima da perfeição moral, que é o destino de todos os espíritos. Erramos, aprendemos, perdoamos, mas seguimos. O amor é essa estrada que nunca se perde. Então, o que eu digo assim, ó, a gente tem, eu acho que o amor e a empatia, eles andam junto, né? Muito. Eles têm que andarem de mãos, né? Eles são elos para a gente poder, porque se a gente não tiver empatia, a gente não vai conseguir praticar o amor. Aliás, o amor é o guarda-chuva maior. Exato. É o guarda-chuva maior, que dentro está a empatia. Eu só tenho empatia porque eu tenho amor. Se eu não tiver amor, meus queridos, eu não vou ter empatia. Aí eu vou ter antipatia, que é o contrário. Então a simpatia é um nível vibratório perfeito, né? Então a pessoa vibra no mesmo nível, mesma sintonia. Então a amizade, por exemplo, a amizade nada mais é do que a simpatia. São vibratoriamente falando, energeticamente falando, a mesmo nível. A empatia, nós já dissemos, eu vou colocar na pessoa para sentir as dores da pessoa, para ajudá-la. Porque aí, ajudando, eu faço a caridade. Caridade, que é o próximo. Exatamente. Mas tudo isso dentro do amor, porque se eu não tenho amor, eu jamais me colocarei no lugar da outra. Exatamente. Eu nunca vou ter empatia. E aí, para a gente praticar o amor consciente, a gente precisa da empatia, para ver quanto elas andam assim, gente, ó, juntinho, né? Elas têm que andar juntinho, né? Passo a passo, um do lado do outro, né? Então a gente tem que entender, né? Falar de amor não é fácil, né? Eu acho que não é fácil, por quê? Porque às vezes a gente leva pro lado sentimental, né? E a primeira coisa que não pode. A gente não pode levar pro lado sentimental, né? Do sentimento, daquelas definições gregas, né? Que tem. Então a gente não pode levar para esse lado. A gente tem que levar pro lado do amor de Jesus, incondicional, divino, como lei, o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que ele nos ensina, que ele nos prega, que ele nos tem. O amor que ele tem por nós, né? Então esse é o amor. E aí a empatia vem pra gente poder praticar o amor, porque se ela não andar junto, a gente não vai conseguir praticar esse verdadeiro amor de lei, o amor divino, né? Então a gente tem que entender assim, ó. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro Pão Nosso, onde Emmanuel, onde Chico psicografou de Emmanuel. Ninguém se aproxima de Deus sem aprender a amar. Amar é servir, compreender e perdoar infinitivamente. E o que é isso? A gente entende, né? Ninguém se aproxima de Deus. Então Deus, que é o ente supremo, a infinita inteligência, bondade, sabedoria, quer dizer, é luz infinita. Então, para eu me aproximar dele, isto é, para eu a caminho dele, eu só posso praticar o bem. Se não praticar o bem, não tem como eu acessar as vibrações de Deus. Não tem. Por isso, eu sou amante daquela expressão homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o homem de bem, isto é, a pessoa de bem, o homem aqui no sentido de ser humano, de bem, que pratica todas essas virtudes, o amor, a caridade, na sua mais tenra natureza, isso se eu praticar, por isso Jesus foi enfático nisso. Ele não disse, ide e divulgai o Evangelho. Não. Ide é pregai o Evangelho. E o pregar aqui é no sentido de fixar, de praticar. Porque é eu praticando que exerço o bem. Eu exercendo o bem, exerço o quê? Energias positivas, luz que vai em direção que vai nos conectar a Deus. Então, quem não praticar o bem, não tem como chegar em Deus. Não tem. Não tem. E aí, pra gente entender, né? Vamos refletir sobre
frase. O amor e a empatia são instrumentos que Jesus nos confiou para regenerar o mundo. Então, que levamos conosco essa certeza de que cada gesto de ternura é uma prece viva, né? Então, assim, ó, esses dois elos que a gente já disse que eles são interligados, Jesus nos confiou para que o mundo fosse regenerado, né? Então, nós temos que entender eles, né? E levar conosco essa certeza que cada gesto de amor, de ternura, é uma prece, é uma conexão, é uma conversa direta com Deus. E o momento é muito pródigo, o momento que eu digo é o momento no mundo, na Terra, que estamos em processo de regeneração, e agora é lógico que o bem e o mal se colidem agora. As ondas do bem e do mal agora estão colidindo no planeta Terra. Isso faz parte do processo evolutivo da humanidade e do planeta. Mas o momento é muito delicado e que exige de nós muito esforço para praticar o amor. Muito esforço. Nós não podemos agir sem perseverança. Nós temos que perseverar e com vontade de praticar o amor, de praticar o bem, porque senão nós não vamos chegar ao porto seguro que Jesus nos chama. É de instabilidade o mundo? É, mas é proposital, porque nessa fase da humanidade já estava previsto desde o tempo de Jesus, que nós iríamos passar por isso. E como há pouco nós dissemos, se eu não praticar o bem, as vibrações do bem, não tem como eu me elevar, gente. Não tem como eu acender a luz de Deus e até de Jesus, que é mais próxima, se eu não praticar o bem. E logicamente praticando o bem, que está dentro da nossa consciência como também uma lei divina, porque Deus nos criou com todas as leis divinas, as leis sem nenhum erro, sem nenhuma mácula, sem nenhum mal. Então nós temos que nos esforçar. É difícil, como disse a Aline há pouco, mas nada é fácil no mundo de provas e expiações. Nada é fácil. O que nos reserva e nos obriga, eu disse obriga, conosco mesmo, cada um no seu ser, na sua consciência, exigir de fazer o bem. Procurar o máximo, que nós vamos ver em seguida, fazer a caridade, o máximo que puder. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3º, no Homem de Meio, nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Está lá escrito isso. E não foi Kardec que escreveu, foram os espíritos superiores que orientaram Kardec a colocar aí como um norte para nós, provindo de Jesus como nosso modelo e guia. Eu tenho que ter muito esforço, sim. Eu tenho que ter muita vontade de fazer o bem, sim. Porque o mal conspira contra nós no momento. É muito delicado o momento das nossas vidas, da vida da humanidade. É muito delicado. Mas não tem outra saída, gente. Pela orientação que a doutrina espírita nos dá, não tem outro caminho a não ser com muita parcimônia, com muita vontade de fazer o bem. Exatamente. O bem tem que ser feito, gente. Fazer o bem é se tornar um verdadeiro espírito. Exatamente. Não tem outra saída. Ah, mas isso é difícil, é custoso, é doloroso. Dos 12 apóstolos de Jesus, dos 11 discípulos, dos 12 discípulos, que depois, exceto Judas, todos se transformaram em apóstolos, só João que morreu de morte natural. Todos os demais
foram martirizados, todos, e da pior forma. Então não é fácil, não. Eu estaria mentindo se eu dissesse que sim. Nada cai do céu, nada é de graça, tudo conforme o seu merecimento. O seu merecimento, exatamente. Tudo. E aí nós, conversamos sobre o amor, sobre a empatia, o quanto eles caminham juntos, paralelos, de braço praticamente, E agora a gente vai conversar um pouquinho da caridade, que é o verdadeiro amor em movimento. Como que é o amor, qual é a ação do amor? A doutrina nos ensina, a prática da caridade. E aí o capítulo 15, nós temos o capítulo 15 inteiro falando, fora da caridade não há salvação. O capítulo 15 do Evangelho fala sobre a caridade. Então nós conversamos bastante, já refletimos, a importância do amor, que ela é uma lei divina, uma lei universal, ela é uma lei que Jesus nos ensinou, veio para nos ensinar, foi o nosso maior guia e modelo sobre o amor. Entendemos que a empatia anda junto, que a empatia é necessária. E como que eu vou fazer esse movimento? Como que eu vou fazer essa ação? Por quê? Não adianta só a gente falar sem agir, como a gente vem dizendo desde o início da nossa conversa. Então a gente precisa o quê? Praticar a caridade. A caridade não só naquele sentido da doar, mas no sentido de se educar, melhorar evolutivamente, A caridade, como entendia Jesus, tem a questão 886 do Livro dos Espíritos, ela explica bem clarinho, Mas assim, vamos iniciar, professor, quem sabe, com explicando assim, o que é ser essa caridade, o que o Espiritismo quer dizer com caridade, O que é essa caridade tão simples? E a gente tem, primeira coisa que eu sempre digo quando me perguntam, a primeira caridade que a gente tem que fazer é conosco mesmo. A gente tem que fazer conosco para poder aplicá-la da melhor maneira ao próximo, que é com amor e empatia. Por isso que elas são aquele globo, Aquele guarda-chuva que juntos vão nos abranger e nos proteger, Poderia, claro. Já que apontasse a questão 886 do Livro dos Espíritos, é muito interessante, então em cima disso a gente vai começar a trabalhar o último tema da noite, caridade. Vejam que a pergunta que Kardec fez aos superiores foi a caridade que segundo Jesus entendia. Por isso, lá no início do nosso trabalho, nós colocamos Jesus como nosso modelo e guia. Se é o nosso modelo e guia, tudo que parte dele nós temos que cumprir e praticar. Eu disse tudo. Porque não há outro modelo e guia maior do que Jesus. Não tem. Então, fechemos os olhos e seguimos Jesus, que não há risco de tropeçar. Se tropeçarmos, Ele vai nos segurar. E se tropeçarmos e cairmos, é porque nós temos que cair mesmo. E levantar. Porque era necessário. Era necessário cair. Então, cabe a mim fazer o quê? Não levantar e sair sem saber o porquê que eu caí. Eu entendi. Cada queda que eu tenho que fazer uma de Sócrates. Quem sou eu e por que aplicasse? Por que aconteceu aquilo comigo? Exatamente. No momento que eu me entender, como eu disseste há pouco, eu sigo o caminho. Tropeço, levanto, caminho. Mas veja que a 886 diz, Kardec pergunta, a caridade que segundo Jesus entendia e nos orientou. E a resposta é fantástica, porque ele diz o seguinte, benevolência. Então a palavra benevolência, para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, isto é, do outro, de todos, e o perdão das ofensas. Vamos procurar a primeira.
Quando diz benevolência, a palavra do latim e do italiano benevolentia, benevolência quer dizer vontade, volência quer dizer vontade de fazer o bem. Por isso mais uma vez eu digo, eu sou amante do capítulo do Homem de Bem. Do Homem de Bem. Porque lá resume tudo, gente. Vamos lá para o Evangelho, no capítulo 17, item 3, terceiro, que dá o conceito, a definição, melhor dizendo, do que seja um homem de bem. Ela é tudo para nós. Porque se eu seguir aquele mandamento, aquele roteiro do homem de bem, eu estou salvo aqui na expressão da impureza, da evolução. E aqui quando diz benevolência, é vontade de fazer o bem. Ele disse vontade. Ah, mas está difícil, a Aline falou há pouco. O mundo está complicado, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, o mundo está muito aflitivo, muito complicado. Como é que eu vou ter vontade? Tira do último gota de suor a vontade para fazer o bem. Porque cada ação que eu fizer do bem é o que o apóstolo Tiago dizia, o irmão de Jesus. Tiago não é o menor nem o maior, porque são 2 Tiagos que foram discípulos. É o terceiro Tiago, irmão de Jesus. O irmão mais velho de Jesus, Tiago, que foi o primeiro bispo de Jerusalém. Ele dizia que fé sem ação é cega, é inútil. E o que ele quis dizer aqui? Toda a fé, toda a vontade, tudo que eu tenho que fazer com vontade e com amor. Porque cada vez que eu fizer uma ação do bem, eu estou criando energia positiva em mim próprio, me inundando todo o meu ser de energia positiva. E que me leva à felicidade isso. Diferentemente que se eu inundar o meu pensamento, o meu perispírito de energia negativa, eu produzo a tristeza, a depressão, a mágoa, tudo que é ruim, porque a energia é pesada. Agora, se eu praticar o bem, e aqui Jesus respondeu numa palavra só, benevolência, isto é, fazer o bem, sempre, para com todos. E colocou todos aquilo que a gente, desde o início do nosso programa, estamos trabalhando. É o outro. O outro. Nem é o próximo. Vamos pegar a orientação de Jesus que diz é o outro. Para todos. Porque estamos dentro do princípio da igualdade. Todos somos iguais e todos somos filhos do mesmo Pai. Se eu tiver essa diretriz mental e comportamental, eu estou no caminho do bem, estou no caminho certo. Eu posso dar um exemplo? Agora sim. Tá. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático da benevolência. Eu recordei, o palestrante espírita Tato Sabe, porque às vezes assim, a gente não entende, mas o que é esse fazer o bem? Tá, vou ter toda boa vontade em fazer sempre o bem. E ele dá um exemplo bem prático assim, Eu não sou enfermeira, mas um ente, por exemplo, meu pai, faz uma cirurgia e precisa de um curativo. Eu não sou enfermeira, eu nunca fiz um curativo. Mas eu vou ali, tenho boa vontade, tenho amor e vou lá fazer da minha melhor maneira possível aquele curativo. Esse amor, esse cuidado que eu vou aplicar ali com aquele meu próximo, com aquele outro que está do meu lado, é ser benevolente. É fazer o que muitas vezes eu não consigo, é mostrar aquele amor que às vezes eu não, parece que não tem dentro de mim, mas eu tiro forças superiores, forças que eu não sei, porque eu não tenho, por exemplo, nesse exemplo, eu não tenho conhecimentos acadêmicos, conhecimentos práticos de como fazer um curativo, mas eu tenho boa vontade. Eu estou fazendo a minha benevolência para aquele ato. E isso aí a gente tem que fazer com o próximo, com o outro. Não só com... Eu dei o exemplo dentro do lar, né? Que seria mais fácil. Mas aí seria mais fácil entre aspas, né, professor? Porque às vezes a gente é um leão dentro de casa e um gatinho na rua. Né?
Então a gente tem que ter também, lembrar desse cuidado aí, né? Que a gente não, uma coisa que o São Paulo sempre nos diz, a gente não pode ser muito queridinho na rua e em casa ser um monstrinho, né? Porque a gente veio naquele núcleo familiar primeiramente para fazer os acertos com a nossa família. E desenvolveu bem. E desenvolveu bem. Os acertos desenvolveu bem. E aí, que maior exemplo do que tu praticar primeiro dentro do teu lar, para depois poder praticar em sociedade? Que é aquilo que Chico Xavier chama da família, que é o laboratório divino que nós temos que laborar, quer dizer, trabalhar as nossas diferenças para subir de patamar espiritual dentro da família. Dentro da família. Né? Então, esse exemplo eu gosto muito de dizer porque a gente não... Às vezes a gente não sabe fazer, mas a gente ter boa vontade, querer, se esforçar, dar o algo a mais é ser benevolente para com todos, né? Exatamente. Agora chegamos às 9 horas, ou melhor, 21 horas, seria o intervalo. Então eu quero dar um esclarecimento aqui para os nossos telespectadores, ouvintes do nosso programa. O nosso irmão Dionis teve que dar uma saída, porque ele participa aí da Feira do Livro. Ele está muito envolvido aí com a Feira do Livro. Ele veio aqui nos dar assistência no início e teve que se ausentar. Então, nesse momento, às 21 horas, ele faria um intervalo, ele faz a divulgação dos nossos patrocinadores, que nós queremos aqui de viva voz agradecer, tá? E fazer e aquelas recomendações ou os dias dos nossos trabalhos no Centro Espírita. Então nós vamos dar sequência agora, né? E lá no final, uns 10, 15 minutos ao final, nós vamos então responder questões. E eu gostaria muito, nesse momento, que vocês também participariam conosco aqui. Interagissem conosco, né? Interagissem conosco aqui, tá? Fazendo perguntas, colocações, que vocês ajudam muito, não só o programa em si, mas para nós também, né? Porque nós somos aqui aprendizes da vida, tanto quanto vocês, né? Se a gente está pregando aqui o princípio da igualdade, exatamente, somos iguais a você, nada mais e nada menos, e até muitas vezes a menos do que vocês aí. Então vocês tomam a liberdade de questionarmos, tá? Se a gente não souber de viva voz, a gente anote e vai trazer no próximo encontro. Então, de sorte que nós vamos agora dar sequência, né? Sem interrupção, e no final a gente vai fazer os lembretes dos patrocinadores e dos dias dos nossos encontros, dos nossos trabalhos no Centro Chico Xavier, tá bom? Vamos dar sequência. Vamos então. Lá. Então aqui na questão 886, que Jesus nos responde, a primeira foi a benevolência, que nós já trabalhamos. E a segunda foi a indulgência para com aqueles que têm imperfeições. Imperfeições para os olhos nossos. Uhum. Vamos ser bem claros. Da né? nossa visão, né? Quem sou eu para dizer que o outro é imperfeito? Quem sou eu para julgar? Exatamente. No momento que eu estou pré-julgando, já diz pré-julgando, eu estou fazendo um julgamento prévio, sem conhecer. Então, quando enxergo alguém, eu vejo em alguém uma sequela, entre aspas, um defeito que eu estou julgando. Porque, no meu ver, né? No meu ver, porque pode ser que não seja defeito nenhum. Eu é que estou pondo nele um defeito pela minha cultura, ou pela minha pequenez, ou pela minha incultura, não é cultura e incultura. Tá? Então aqui quando se fala em indulgência, né, com os defeitos dos outros, é na verdade uma caridade aqui. A essência da caridade. Então ser caridoso, vamos nos voltar ao nosso querido mestre, que Jesus nunca fez caridade no sentido material. Até porque não tinha. Não porque não poderia fazer,
Porque ele poderia produzir efeitos físicos, ele poderia produzir, como ele fez na divisão dos pães e dos peixes e do vinho. Então a caridade material que ele fez não foi no sentido de material, e sim foi simbólico. Veja só, ele fez caridade com o material, com os apóstolos, na hora da divisão da ceia, que dividiu os pães, né? Mas aí não foi o material, a caridade em si, e sim o gesto, né? Muito simbólico de que representa o pão. Aí que teria que ter um programa só para saber o que é um pão para Jesus. Né? Depois ele fez na multiplicação dos pães, né? Que ele aumentou de forma significativa e ainda sobrou muito. E aí seria material, mas aí um material também simbólico, né? Foi caridoso no sentido do espírito e não da matéria. E por fim, o ato de produzir vinho. Do vinho, que foi o melhor do vinho lá no casamento de Canaã. Então são alguns elementos que eu diria material, de bem material, caridade material. Fora isso, e que não é, já expliquei, já disse, todos os demais só foi benefício caridoso de espírito, espiritual. Nada material. Porque Jesus veio para trazer ensinamento ao espírito, e não ao corpo biológico, o corpo orgânico. Tanto é que no Sermão do Monte, ele jogou todo no futuro. Bem-aventurados sois vós os pobres. Né? Então ele dizia os pobres de coração, os misericordiosos. Tá? Todos aqueles serão consolados, que choram serão no futuro. Então ele estava fazendo o quê? Jogando para o espírito. Jesus veio ensinar para o espírito. Tem uma passagem, inclusive, no Evangelho de Mateus, que diz de que adianta você tratar o corpo, salvar o corpo e perder a alma. É verdade. Então é o contrário, dizer, trate de salvar a alma mesmo perdendo o corpo, porque o corpo é efêmero, é temporário. Tá? Então aqui tem esse sentido, o sentido de que nós temos que voltar os olhos a Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então quando eu penso em fazer caridade, que tipo de caridade? Mais uma vez eu pergunto, que caridade Jesus faria aqui? Está aí, nós trabalhamos em cima disso agora. Pronto. Então é aquilo que a nossa querida Aline disse lá no início. Não é o sentido só, claro que ajuda, o sentido material. Mas o material é mais para o corpo. Não deixa de ter valor, mas, tem valor, claro que tem. Mas o que nós viemos para aprender? A nossa caridade moral. Moral, que é espiritual. Que é espiritual, exatamente. Então, espiritual. quando você mesmo material para aquilo, então quer dizer que eu não vou mais fazer caridade material? Não foi isso que eu disse e eu vou tentar explicar agora. Quando a gente tentar ou der um bem material no sentido caridoso, necessariamente, se eu atrás do ato, do material, tiver vontade do bem, de fazer o bem, vale. Aqui é que vale. Exatamente. É fazer desinteressadamente. Exatamente. Então, atrás do ato, do bem que se mostra, atrás do ato do bem material tem que ter o bem espiritual, o bem da vontade de fazer em benefício dele, de solidariedade. A lei da solidariedade, que atinge o espírito da pessoa. Mas eu estou pondo no corpo da pessoa. É instrumento. Então a caridade material serve como instrumento para a elevação do espírito. Mesmo que eu dê para o bem, para o corpo que está lá, o corpo é o santuário do espírito que está lá. No fundo, quem é que ganha? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, professor, quando for praticar a caridade material, a maneira que tu for dar. Exatamente. Porque aquele espírito que está ali recebendo não se ofenda, não se sinta triste. E esse é um cuidado muito grande que o Espiritismo nos explica. Porque, às vezes, a gente não conhece o espírito que está ali recebendo.
Se aquilo ali não vai se tornar não uma coisa ofensiva, uma coisa que vai deixar ele, né, se sentindo pior do que o sentimento que a gente está ali em dar. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. E como que a gente faz para ter esse cuidado? Primeira coisa, não ter interesse. Não querer um muito obrigada, não querer uma fotinho, não querer, né, uma divulgação, um troféuzinho. Não querer isso, é fazer sem esperar nada em troca, sabe? É doar. Muitas vezes a gente não quer condenar ninguém que faz as doações, né? Que fazem, divulgam. Mas será que precisa tanto aquela divulgação? Eu levanto levanto essa bandeira porque será que eu tô doando aquilo ali porque eu quero o bem do meu próximo ou porque eu quero me divulgar? Aí é que tá, Aline, quando tu faz uma divulgação de caridade, coisa parecida, né? O que tu aponta, que é mais grave, a indulgência de alguém, né? Muito bem, tem que se fazer também essa pergunta. A mesma pergunta que nós orientamos a fazer há pouco, serve aqui também. Essa divulgação é para o meu ego individual particular ou é para o coletivo? Para o coletivo, para aumentar aquilo, para que a caridade propague cada vez mais, né? Chegue a mais pessoas. Então, atrás do ato de doação, tem a minha vontade de fazer, essa vontade de fazer o bem é para eu, individual, egoicamente falando, egoísmo, ou é para o centro todo, ou é para a coletividade? Se for para a coletividade, ótimo. Segue em frente. É o que a doutrina nos quer que a gente faça, né? Nos explica. Segue em frente, faça e continua fazendo até mais do que isso. E isso vai nos tornar um verdadeiro caridoso. Verdadeiro espírita caridoso. Que é o que Chico Xavier nos orientava a fazer. Ele detestava e não permitia que se tirasse foto, que se divulgasse os atos caridosos que ele fazia nas vilas, tá? Embaixo das pontes, se não fosse com esse propósito de divulgar, não Chico Xavier, que ele proibia. Era tão humilde que proibia. Mas sim divulgar o quê? A intenção do espiritismo, a doutrina espírita, o Centro Xavier. Que seja uma maneira de propagar para outros fazerem, seja um exemplo a ser seguido. Exatamente. Né? Então aí sim, esse é o bojo de que nós temos que ter o cuidado, né, a cautela de quando a gente praticar a caridade, um ato caridoso. Um ato caridoso. E por fim, para nós terminarmos esse tópico, né, diz aí o perdão, não é isso? O perdão. Que é uma das... O perdão, né? Que é um dos mais difíceis, eu acho, esse, né, professor? O perdão. Quem é que consegue perdoar tão fácil? Meu Deus, né? Eu vou só ler um pedacinho, pode ser? Perdoar é compreender e não carregar essa dor, essa mágoa por muito tempo. Perdoar é uma caridade, primeiramente, conosco mesmo. Tá difícil, eu não sei se tu consegue pegar, Aline, as questões, porque como a gente disse, vamos tentar, porque mais uma vez eu peço desculpa, perdão, já que estão no perdão, tirar, porque a gente tem o veículo seria o celular do Dionis, que ele está, como eu disse, a trabalho, né, para a gente poder ver as questões que nossos irmãos, né, estão tentando pegar aqui, mas eu acho que não dá, né? Vamos ver aqui como é. Vamos ver aqui. Boa noite. Não. Aqui não dá. Vamos tentar, porque mais uma vez eu peço desculpa. Já que estou com perdão. Não aparece aqui. Não aparece, não. Porque a gente tem... Eu também não... Realmente peço desculpa mais uma vez e vamos fazer o seguinte. A semana que vem... Vocês deixem as perguntas ali, porque depois o Jones consegue ver, que fica gravado. Fica e aí gravado. A gente seleciona durante a semana e aí, na semana que vem a gente sana as questões. Pode ser, pessoal? Eu vou falar com o Jones e o Jones vai... A semana que vem vamos assumir esse compromisso, né?
da semana que vem, próxima sexta-feira, o Jones faz a leitura dessas questões que vocês estão nos propondo aqui, já bem no início dos trabalhos, tá bom? Pra gente concluir. Aí vamos, isso, pra gente dissipar as dúvidas ou até interagir. Então é um convite que eu faço, inclusive. Que deixem as questões ali, né? Não, que deixem as questões e que nos ouçam no próximo. Com certeza, participem na próxima sexta. É um convite que eu faço para vocês voltarem semana que vem e nos acompanhar no próximo trabalho, tá bom? Com essa desculpa que eu peço, né? Porque esse trabalho do bastidor é o Jones, nosso irmão Jones, que faz, tá bom? Mas nós assumimos esse compromisso da próxima sexta-feira, tá? E aí então nós vamos fechar com o perdão, né? Vamos falar um pouquinho do perdão. E aí eu vou deixar uma frasezinha aqui, ó. O perdão é o filtro de entrada e o filtro de saída é a indulgência. O que seria esse filtro de entrada e filtro de saída? Tu explica? Posso explicar? Posso. Claro. Então, o que é o filtro de entrada, né? Quando alguém faz mal com a gente, faz alguma coisa de ruim pra gente, e a gente sabe que esse erro não é nosso, a gente perdoa, que é o que entra. O próximo tá aqui te ofendendo, te dizendo, e tu não tem culpa, tu muitas vezes nem sabe por quê. Ele entra com aquela ofensa, né? Te ofende, te diz horrores. É difícil. Mas, lembrando, aí a gente tem que lembrar sempre que o perdão, primeiramente, vai nos libertar. Daquela dor que tu não tem culpa. Daquela dor que tu não sabe por quê. Que tu não causou aquilo ali. Então, o filtro de entrada, né? O que entra aquela coisa? O perdão, né? A gente saber perdoar. Não deixar que aquilo ali nos afete. Não deixar que aquela dor nos corroa, nos afete por muito tempo. Claro que a gente sabe, a gente é ser errante, a gente está em constante evolução, a gente é ser imperfeito, a gente está no mundo de provas e expiações, que a gente vai sofrer, que a gente vai tentar entender, que a gente vai querer saber por que aquela pessoa fez. Então, aquela ofensa que entra na gente, a gente tem que perdoar. Então, o nosso filtro de entrada, esse perdão, praticar o perdão. E qual que é o nosso filtro de saída? O que a gente emana para eles? A indulgência. Não julgar, não falar mal, não criar palavras duras, é saber filtrar. Eles vêm, nos jogam aquelas ofensas, aquelas coisas duras e ruins. E o nosso filtro, que é a nossa caminhada, a nossa consciência, os nossos aprendizados de Jesus, o nosso filtra, perdoa e coloca para fora com indulgência. Não condenando, não reclamando, não julgando principalmente, né? Aí a gente faz uma crítica, não faz essa crítica destrutiva, a gente não faz essa coisa, a gente não bota para fora. Porque normalmente se nos ofendem, a gente bota na mesma moeda. Então a gente tem esse filtro, que é o amor, a empatia, a caridade, que Jesus veio para nos ensinar, e aí a gente joga para fora em forma de indulgência. O que o senhor acha? Mais uma vez eu me estribo, me calco em Jesus, não tem outro. E nessa do perdão, é tão importante o perdão, que em 3 situações Jesus nos oferece a sábia solução. Primeiro, se não fosse o perdão importante, ele não diria momentos, eu diria segundos antes de morrer, ou desencarnar. Na cruz foi a penúltima palavra que ele disse. É tão importante o perdão que ele não quis desencarnar sem antes registrar para a humanidade. Veja só a importância do perdão. Muito forte. Ele não quis desencarnar, estava moribundo, já estavam partindo para o celestial e disse: Pai, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. Veja a mensagem.
antes de desencarnar. Isso tem um simbolismo extraordinário, uma importância capital aqui. Porque se não fosse o perdão tão importante, ele teria dito lá no Sermão do Monte, ele teria dito meses antes ou anos antes. Mas foi exatamente antes de partir para o mundo celestial. E depois desse ato, dessa pronúncia, dessa palavra, ele só pronunciou o final que disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. E foi. Então, esse é o primeiro. Segundo, quando a Aline disse que dos filtros, ele nos ofereceu uma solução. Quando alguém te dá bofeteia, quando alguém te bate, ofereça outra face. Não é face física. Ao contrário, se alguém te ofendeu, ofereça a face outra que é o do bem. Dá em troca não a moeda, a mesma moeda da ação e reação. Não foi isso que ele nos orientou. Da outra face. A outra face significa o outro lado, o lado oposto. Se alguém praticou mal comigo, faz um ato do bem. Faz o contrário. O contrário, esse é o sentido da outra face. E por final, o perdão é tão importante, mas tão importante, que é difícil de praticá-lo, segundo a Aline, não é só ela que diz, dada a importância que tem. Então é difícil de perdoar porque é um ato difícil de fazer. Mas Jesus, na maior oração da humanidade, no Pai Nosso, perdoa os meus devedores, perdoa quem te ofende. Então veja que está lá no meio, quase no final, da mais importante oração que a humanidade tem, que é o Pai Nosso que ele nos ensina. Está lá no meio, no coração do Pai Nosso. Está o perdão. Então o perdão aqui, não resta dúvida, Aline, só a palavra perdão demandaria aqui um programa inteiro que nós vamos fazer isso, dada a importância que se tem dentro desse. Consegue fazer essa conexão. Não tem como eu fazer uma conexão, nem mesmo com Jesus, nosso querido Mestre Jesus. Não tem. Porque ele vibra numa altitude tão alta de energia sutis, de luz, que eu não tenho como chegar no ponto. Voltando. Retornando. É queda. É da internet, é física. Não é superior. Não, isso aí. Aqui foi uma queda da internet que às vezes não comporta, né? Aline, então é... E aí eu acho que para nós fechar, eu só quero dizer assim, ó. Existem 1000 maneiras da gente praticar caridade. Porque muitas vezes a gente falou primeiro da caridade material, agora estamos nos frisando na caridade moral, né? Mas existe 1000 maneiras de praticar. Porque muitas vezes a gente fica se perguntando assim, mas eu não tenho condições de fazer uma ajuda financeira, eu não tenho condições de dar algum bem material. Então eu quero deixar para vocês que existem maneiras grandíssimas, que são os pensamentos, as palavras e as ações. Se a gente conseguir pensar, emanar energias pelos pobres abandonados, pelos que sofrem, pelos que estão longe da luz, nós estamos praticando caridade. Se nós conseguirmos fazer uma prece por meio de palavras, nós vamos aliviar muitos corações que estão precisando. E se nós, lembrando que as palavras as palavras, elas podem vir assim, ó, dando bons conselhos. Uma coisa que eu digo sempre, a gente ouvir o próximo, dar nossa atenção, é um grande ato de caridade. Silenciar é um ato de caridade, porque eu não respondo o que o outro me ofende, ou que o outro me cutuca. Ou, às vezes, a pessoa só quer o silêncio.
ela só quer ser ouvida. Isso é uma maneira de caridade. Isso é uma ação de caridade. Então a gente tem que esses caminhos que nos levam à caridade sem custo nenhum, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Eu acho que aí nos fecha, né? Nos fecha esse tema para a gente entender que essas forças, o amor, a empatia e a caridade, elas podem sim transformar o mundo. Entendeu? Com certeza. E não tem outro caminho, como a gente falou há pouco, né? Não tem outro caminho. O caminho é esse e tentarmos fazer com muita vontade. É difícil? É. Aliás, praticar o bem é mais difícil porque todas as coisas divinas, como Jesus diz, as coisas do meu Pai, as coisas dos céus, elas são mais difíceis. Porque nós temos um adversário chamado comodismo ou bens materiais que a Terra nos oferece como coisas imediatas, e a gente tem essa particularidade, né? De nos oferecermos mais, de nos voltarmos mais às questões imediatas, às coisas do mundo, às imediatas do mundo material. Tá? Então tudo aquilo que nos serve do mundo material, porque está mais diretamente em contato conosco, em contato com o corpo físico. Então a gente esquece do eu espírito, das coisas do eu espiritual, que é o que nos vale amanhã. Porque tem uma frase que eu gosto muito de dizer: o que eu levo desta vida é o que eu faço nesta vida. Então não adianta, o que eu vou levar depois do desencarne é tudo aquilo que eu fiz aqui nesta vida. Eu não vou virar anjo de uma hora para outra só porque eu desencarnei. Absolutamente não. No desencarne, na vida espiritual, eu vou ser o mesmo. O Benjamin vai continuar sendo. A Aline vai continuar sendo ela. A Maria vai continuar. O Pedro vai continuar sendo. Apenas nós nos desfizemos do invólucro do material. Então lá no espiritual eu vou ser, a vida que eu vou levar é a vida que eu levo aqui. Então a vida que eu levo lá é a vida que eu levo aqui. Então se eu tenho essa consciência, que é aquilo que Jesus disse, trate bem a alma, salva a alma, e não o corpo. De que adianta você salvar o corpo e perder a alma. Depois o choro e ranger de dente, às vezes é muito tarde, mais grave. Para poder reencarnar é mais difícil. Uhum. E para que eu salde essa dívida, que eu tenho condições de salvar agora, de fazer agora, eu tenho que ter outra reencarnação. E eu vou ter que entrar na fila que é grande. E não sei se eu vou ser merecido, ou ter merecimento para reencarnar. Por isso Jesus sabiamente disse que a prece é pedir perdão aqui e te reconciliar com a Aline, com o Benjamin agora. Nessa encarnação. Não deixar para enquanto depois. estás a caminho. Exatamente. Então é por isso que nós temos que fazer um trabalho muito, muito grande, voluntarioso, às vezes sacrificoso. Né? É sacrifício, mas não tem outra saída. Dito isso, tem alguma mensagem final? Eu vou só fazer uma reflexão final, então. O amor como destino. O amor é o ponto de partida e o ponto de chegada. Tudo que fazemos, sofremos e aprendemos tem um único propósito: ensinar-nos a amar. A empatia é o caminho. A caridade é a prática. O amor é a meta. Portanto, que a nossa fé se transforme em atitudes, que a nossa palavra se traduza em exemplos e que nosso coração se transforme em um pequeno foco de luz de Cristo, irradiando paz, esperança e fraternidade aonde quer que estejamos. Com essa mensagem, eu quero que todos tenham conseguido fazer essa reflexão, que o amor, a empatia e a caridade são o caminho para a nossa evolução espiritual e que nos levam à luz de Cristo. Então, gente,
Agradecemos aqui a nossos patrocinadores, ao nosso querido e amado Mestre Jesus por essa oportunidade que nos deu de levar sua mensagem a todos os corações a essa hora da noite. Também agradecer a sintonia de vocês que dispensaram essa hora da noite, às vezes no silêncio dos seus lares, tá? Para ouvir não nós, eu e a Aline, e sim as mensagens que Jesus nos orienta a fazer e a dar e a propagar. O oferecimento de Jesus é o tempo que nós temos aqui. Agradecer também aos companheiros espirituais, a quem nos protegeu, a quem nos acompanhou nesse momento. E desejar uma feliz noite e muita bênção e muita paz a todos vocês. Uma boa noite a todos. Que assim seja.